dia não saí da escola. Vamos lá. Rapaz, agora sim. Ó, se alguém quiser, eu vou só deixar vocês no mudo aqui, pessoal, para a gente poder falar dessa sessão 2.1 da apostila. Eu tentei pegar 2.1 e a 2.1 e a outra, mas era muita coisa, muito detalhezinho. Eu falei, ah, não, vai ficar muito ruim. Deixa para aula que vem. Quando é pouquinha coisa igual na aula de hoje, eu gosto de juntar duas, mas ia ficar ruim para nós. Então, eu vou deixar todo mundo ativar o mudo de todo mundo aí, tá? Vamos aqui falar um pouquinho sobre essa nossa matéria de hoje, que eu imagino que já não esteja aparecendo para vocês, agora vai estar. Ah, agora foi. Só mais um pouquinho, acho que tem um delayzinho para aparecer. Estamos na seção 2.1, comunicação e discurso jurídico. Eu vou dizer para vocês que essa sessão aqui, ela vai trazer alguns conceitinhos interessantes para a gente, mas nada muito relevante. Vocês estão conseguindo ver aqui o slide e vocês estão vendo que está gravando? Me ajudem. Sim, está aparecendo. E está gravando? Sim. Sim. Sim, tá gravando também. Pois não, Karine. Vamos lá, galera. Esse material está aqui no AVA, professor? Tá, meu bem, Posso sessão... Não, acompanhar? Tá bom. material, não. Eu vou colocar depois da aula, só tá a apostila na sessão 2.1, tá? Ok. Eu ainda não coloquei, vou colocar já já. Olá, estudaremos os principais aspectos que envolvem argumentação, com um olhar especial para duas áreas importantes: construção do conhecimento, retórica e lógica. Veremos como o produtor do discurso, que chamaremos de orador, deve se portar diante do seu auditório, receptor, o que deve considerar para produzir seu discurso e que estratégias pode usar para uma argumentação eficaz. Essa daqui é a proposta de ensino para a sessão 2 inteira, para a unidade 2 inteira. Nessa primeira, a gente só vai falar um pouco de retórica. Vamos lá. Como que eu faço um texto de forma a persuadir, né? E aí, eu pulei. Estudaremos aqui. Não, Aí ele vai falar quem são as pessoas, né? Quem são os canais e quais são os atores aqui da comunicação. Primeiro eu vou ter o emissor da comunicação, né? No caso pode colocar eu, né? Aquele que estabelece o contrato com o outro, contrato é de civil, o contato com o outro e vai produzir um enunciado. Aqui eu estou estabelecendo um contato, emitindo para vocês uma comunicação e vou dizer qual que é o meu enunciado aqui. A nossa matéria de teoria da argumentação. O receptor, né? O receptor disso são vocês, aqueles que participam do ato comunicativo, aceitando ou rejeitando o contato. Isso significa: vocês estão acreditando no que eu estou falando ou vocês discordam? A gente sempre tem que ter uma visão reflexiva, né, de tudo que a gente ouve, né? A gente ouve, mas a gente tem que ouvir desconfiando e se aprofundar no estudo do que a gente está ouvindo, né? Eu, nesses meus, deixa eu ver, quantos anos que eu estudo direito? Já tem um pouquinho de tempo. Eu já ouvi bastante coisas que não era bem isso, né? E depois você vai estudar e ver que me faltou um pouco de reflexão e estudo mais aprofundado. Mas vocês estão começando ainda, por enquanto, até sedimentar essa base jurídica, a gente conseguir refletir acerca disso, demora um tempinho, né? Então, eu tenho o emissor, receptor e a mensagem. Que mensagem é essa? Conteúdo, aquilo que eu desejo comunicar para vocês. Eu quero
comunicar para vocês a mensagem que está lá na seção 2.1 da apostila. E de que modo eu vou fazer isso? Pelo canal aqui. É o meio pelo qual se estabelece a comunicação, bem como o código utilizado para isso. Pode ser verbal ou não. E esse canal aqui, a gente verifica que ele é bem importante para nós, né? Porque, olha, a emissora da mensagem é a mesma, que sou eu. O receptor da mensagem são os mesmos, que são vocês. A mensagem é a mesma, mas o canal faz toda a diferença. Se a gente estivesse em sala de aula, parece que a absorção por vocês ia ser diferente, já que a gente, no curso presencial, né, a gente estabelece aquele contato visual, a gente conversa, né, consegue vivenciar melhor. E aqui, por esse canal de internet, fica uma comunicação diferente, fica uma comunicação mais fria, né? E tanto é verdade que quando a gente assiste aula ao vivo, a gente participa, tem interação, não entendi, pergunto, né? Eu disperso, mas volto. Mas na aula que é gravada, aí é ferra, né, pessoal? É muito difícil manter uma concentração por esse canal aqui, já que dispersa demais, né? Eu faço curso também, eu faço curso online, meus professores postam aula lá, e aí eu parei com uma palhaçada que eu estava tendo, né? Eu sou uma pessoa que adoro sapato. E eu não sei o que aconteceu no meu Chrome, no meu navegador, que toda hora subia um negocinho lá, promoção, não sei o quê. E o professor falando, canal de comunicação mesmo que o nosso, e toda hora eu clicava no sapato. Quando eu vi a aula acabou e eu estava lá selecionando por cor, por... Oh. Então, olha como é difícil esse canal de comunicação, porque qualquer coisa é mais interessante do que eu falando. Ai, meu Deus, o celular tá com barulho. Qualquer coisa é mais interessante do que o professor falando, né? Então, o canal, já um exemplo aqui, que ele vai fazer toda a diferença para nós, né? Porque, poxa, se tivesse ao vivo ia ser totalmente diferente, né? Ruído. Ruído, então, Nossa Senhora, o que é isso? Qualquer obstáculo que impeça a comunicação. Ele pode estar ligado a qualquer dos elementos do modo operante. Emissor, receptor, mensagem, o canal. Se eu estou falando com vocês e tem um ruído aqui, eu deixei a televisão ligada, ou, vamos supor, tem alguém na cozinha mexendo nas panelas, a Melissa miando, tá fogo. Aí vocês a mesma coisa. Eu fico com o fone aqui, às vezes alguém abre o microfone, já atrapalha na hora o ruído, né? Que é um obstáculo. Então, os elementos da comunicação são esses. Então, veja só que como que o canal faz toda a diferença no nosso aprendizado. Mas a gente tem que pensar o seguinte, é o que eu tenho, vou continuar aqui porque falta pouco, né? Falta pouco, em breve a gente vai estar juntos aí na faculdade. E eu vou desfilar com as minhas máscaras que eu tenho aqui. Comunicação e argumentação. Que raio que é isso? Ó, a comunicação é vista como um meio pelo qual o homem pode se compreender e chegar a acordo. No entanto, como a própria necessidade de argumentação comprova, nem sempre ela chega a esse fim, haja vista que há na sociedade inúmeros pontos de conflito, sobre os quais é difícil chegar a um consenso. Isso não significa que o dissenso, que é contrário de consenso, simplesmente desapareça com as normas jurídicas, mas apenas que o posicionamento tomado como regra e o cidadão, concordando ou não com essa regra, deve obedecê-la, pois, caso não façam, podem ser sujeitos a sanções. O que ele está querendo dizer aqui com o texto? Vejam só. O ato da gente se comunicar, muitas vezes faz com que nós cheguemos a um acordo, né? Eu vou lá, me comunico com vocês, e às vezes vocês podem ter uma ideia contrária à minha, mas no final acaba concordando. Beleza. Isso, essa facilidade na comunicação e fazer acordo é muito importante para o operador do direito, pessoal. E isso por quê, né? Porque o processo judicial, ele é muito demorado, muito demorado. E se nós
conseguimos fazer um acordo, acaba ali, eu recebo meu honorário, o cliente fica feliz e vamos embora, vamos para o próximo caso. Se não tiver acordo, né, demora o processo e tem muito recurso. Essa semana mesmo eu encerrei um processo de 12 anos. Puxa vida, não tinha acordo de jeito nenhum. O banco foi até o STJ e voltou 2 vezes. Enfim, olha que ruim para todo mundo, né? Eu prefiro receber 5 mil agora do que 12 mil daqui a 10 anos. Então, não sei vocês, mas eu prefiro um mau acordo que uma boa briga. Já resolve aqui e já vamos que vamos. Porém, tem casos que não tem essa possibilidade. E nós, como operadores do direito, nós somos pacificadores. A gente tem que pacificar o conflito. Uma coisa muito importante, pessoal, é a gente ter em mente que o problema não é nosso. O problema é do cliente, né? O problema é do cliente. Então, para a gente não tem problema nenhum se a gente for conversar com o advogado da outra parte. Tanto é que o advogado da outra parte, ele é nosso colega, né? Imaginem vocês estão conhecendo um monte de gente aqui, junta com o pessoal do segundo semestre, daqui a pouco o terceiro, vocês vão conhecer um monte de gente, vocês vão se encontrar no fórum. Então, vocês têm que ter ideia, vocês têm que ter na mente que o cliente vai embora e o advogado fica, né? Então, tem que ter uma boa relação e conseguir um acordo ali. E aqui está dizendo que a comunicação faz com que a gente consiga chegar num consenso, que é união de ideias. Mas muitas vezes não, né? Não, tem gente que não vai ter o mesmo pensamento que você e não tem jeito. Para isso, para haver essa pacificação social, o que o direito prega? Vamos ter, então, leis que são postas e todo mundo tem que obedecer, quer te agrade, quer não. Porque se você não obedecer, você vai ter uma punição, uma sanção, que pode doer no bolso ou pode doer o seu direito de ir e vir, né? Eu costumo dizer que não existe unanimidade para nada nesse mundo. Me falem uma unanimidade. Não existe, mas eu conheço uma unanimidade. Ninguém gosta de pagar imposto. Ninguém. Vocês conhecem alguém? Depois façam essa reflexão e me digam se tem outra unanimidade. Uma que eu sei é, ninguém gosta. Imagina, janeiro chega lá, o IPVA. Ah, que alegria! Nossa, eu estava te esperando tanto. Chega o carnê do IPTU. Ai, que delícia! Ou então, você pega o seu oleritezinho lá, que já vem o dinheiro certinho para a conta do mês, né? Que a gente só gasta com comida. Não sei se eu estou comendo muito. Acho que sim. Aí você vai lá e fala, opa, vai dar para comprar comida. Aí você vai lá ver 27,5% de desconto de imposto de renda. Aí você fala, que legal, tomara que ele faça um bom proveito do meu imposto. Que lindo, Bolsonaro. Você não quer mais, Guedes? Você não quer levar 100% logo? Vocês conhecem alguém que fica feliz com o imposto? Não existe, né? Quer dizer, pelo menos eu não conheço. Então, pessoal, precisa ter leis que façam cumprir, porque se fosse facultativo, ninguém ia pagar, né? Ninguém ia pagar. Então, o que está dizendo aqui na teoria da argumentação? A gente consegue tentar trazer a pessoa para o nosso lado, mas quando não consegue, precisa de lei para que essa pessoa cumpra mesmo se ela não gostar. E aí ele vai trazer para nós um exemplo sobre o aborto, né? O aborto, que é um tema muito polêmico, e nós temos argumentos para todos os lados, né? Nós temos argumento do pessoal que é cristão e temos argumento do pessoal que entende, pode até ser cristão, mas entende que o Estado não pode se misturar com religião. E aí, quais são... Ninguém conversa se você chegar no ponto de conflito. Você tem que chegar para poder tentar argumentar e a pessoa te ouvir, você tem que chegar num ponto que todo mundo concorde, né? Um ponto que todo mundo concorde, por exemplo, é que a gente tem que preservar a vida. Ponto. Preservar a vida de quem? Aí que está o caso, né? E aí, só fazendo um breve relato, né? O aborto, pessoal, ele é comum, super comum.
né? Ele é proibido pela lei, a lei vai dizer alguns casos que é possível abortar, que é o caso de estupro e o caso de risco de morte para a mãe. Mas, na realidade da vida, só morre por circunstâncias de aborto se a mulher for pobre. Porque se a mulher tiver dinheiro e ela não quiser aquela gravidez, ela não vai ter aquela gravidez. Não vai ter, isso é fato. Então, o que acontece? Quem não quer a gravidez e não tem condições, ela vai morrer numa clínica clandestina. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que nós temos que ver, não tem educação sexual para as menininhas na escola, né? Não tem. O pessoal confunde educação sexual com ensinar a fazer sexo. É totalmente diferente, né? Eu estava lendo uma crônica que a professora, a menininha falou, professora, o meu tio está mexendo no meu biscoito. Aí ela fala para ele não mexer no seu biscoito. Aí chegou um belo dia, a criança falou que estava com coceira no biscoito e apontou o órgão sexual. Então, vejam, se ela tivesse noção do que estava acontecendo, ela falaria para a mãe. Então, a gente apontar o dedo e falar assim, quando uma menina de 11 anos engravida, né? E falar, fez porque quis e tal, é um tema muito complicado. Vai ter briga para todo lado, o cristão, o não cristão, enfim, o pessoal que entende que o aborto não pode estar lá na lei. O importante, que eu acho que é uma coisa bem básica para nós, operadores do direito, né, a criminalização só faz com que fomente essas clínicas abortistas, porque se a pessoa não quiser abortar, ela tem convicção religiosa, ela não vai abortar, não é obrigatório, né? Então, cresce a discussão aqui e principalmente gerada por pessoas que estão fazendo uma ingerência na vida alheia, no útero alheio. E a parte que eu acho mais triste nisso tudo, né, é o caso do aborto de anencéfalos. A criança não tem cérebro, vai morrer. Então, há pouco tempo atrás, fazia-se a mulher ter essa criança para enterrar, só tinha criança para enterrar. E aí eu aconselho vocês a assistirem, alguns de vocês já assistiram, no YouTube, o nome do vídeo é Uma História Severina. E aí vocês vão ver a questão do aborto do anencéfalo, de uma moça bem pobre, e ela teve que ter as dores do parto e teve o bebê só para enterrar. E a parte mais triste que eu acho é quando ela vai comprar uma saída de maternidade, que é aquela roupinha de bonitinha, de lãzinha, e aí ela fala assim para a mulher, me dá branco. É branco, mas é menina. Não, é só para enterrar. Então ela estava grávida e entrar na maternidade para ter o nenê para enterrar. Então imaginem que triste, né? E uma mulher, imagina o psicológico dessa pessoa. Então, quando a gente trata de um tema tão polêmico como é o aborto, a gente tem que ponderar esse tipo de situação, né? Até que ponto, né, a gente pode pensar que o Estado tem que ter ingerência na vida das pessoas, né? Deixa eu ver, acho que até 2002, quando ia se fazer um divórcio ou uma separação, o juiz era obrigado a tentar conciliar as partes. Então, imagine um constrangimento, né? Imagine, a pessoa quando vai fazer um divórcio, o divórcio às vezes sai caro, né? Tem bens, tem várias coisas para pagar. E aí o juiz tinha que ficar perguntando se não tinha como reconciliar, se não tinha uma reconciliação. E às vezes as pessoas já estavam em outro relacionamento, né? Então, imagine, quem que é o Estado para ficar se metendo na vida da pessoa para saber se ela não quer voltar? O que ele tem com isso? Ainda bem que foi retirado do nosso sistema e até já dou uma dica para vocês que daqui a pouquinho passa tão rápido a faculdade, vocês já vão começar a fazer esse tipo de ação de divórcio, né, tal. Nunca aceitem um divórcio se a pessoa faz menos de um mês que ela separou. Nossa, eu já tive caso que eu fiz, cheguei na audiência, os 2 pombinhos lá. Ai, doutor, então a gente não quer mais divorciar. É um negócio de vai e volta, né? Vai e volta, tipo Fernando Sorocaba com Maiara e Mariano lá. Aqui que eu vou
Então, tudo bem, né? Mas não cai... Professora, a gente passa isso no cartório. Acabou de É, divorciar, foi lá em cima, fez tá. a escritura, averbou, aí uma semana depois, então, a gente quer casar de novo. Como que faz? Dá para reverter? Não, não Olha, dá. eu não posso cuspir nesse prato, porque teve uma época que eu estava fazendo isso na minha vida, né? Mas nada que uma faca bem afiada não resolva, né? Aí É? vira bagunça. Separa e volta, vira bagunça. É separar e ponto e acabou. Mas a pessoa, presta atenção. Deus manda amar o próximo, não é? Porque vai ficar amando o anterior, gente. Não, tem que ser o próximo. Não é assim que está na Bíblia? Eu não sou muito cristã, mas é sempre o próximo. Ficar voltando. Quando eu separei, professor, quero voltar. Não, acabou, já era. Que homem decidido. É porque Jesus manda amar a próxima. Então você ame a próxima, viu, jovem? Eu não volto atrás com a minha palavra, não. Ui, tá bom, jovem. Tudo bem, tudo bem. Coitada da Juliana Paz, ela deve estar muito nervosa. Porque, olha... Ah, não. E aí, tudo bem, né, gente? Mas o que acontece, né? O juiz tinha que ficar perguntando para a pessoa, mas você não quer voltar? Ah, não posso falar palavrão. Então, ó, aqui na teoria da argumentação a gente consegue argumentar? Às vezes consegue fazer um coração duro desse e voltar com a mulher, né? Mas tem vezes que não, então não tem jeito aí, não convenceu, né? E esse argumentar, o que é? Ó, argumentar é construir um discurso que tem finalidade de persuadir. Persuasão eu faço a pessoa mudar de opinião, né? Persuadir é isso. Essa ação ocorre por meio da enunciação, e esse sentido envolve 3 elementos. Eu tenho o enunciador, o enunciado e o discurso, que é a retórica, né? A retórica é fazer a persuasão. São os chamados, respectivamente, o enunciado é o orador, o enunciado, o receptor é o auditório, ou seja, todos que estão ouvindo, e o discurso é a argumentação. Né? Aí ele vai explicar cada um deles, né? Então eu quero fazer a pessoa fazer uma coisa que ela não quer, né? Por exemplo, eu adoro batata frita. Aí quando minha mãe tá lá descascando batata, para fazer batata frita, eu fico numa alegria. E ela acha ó ficar descascando batata e tal. E às vezes tá lá cheio de batata e ela não quer fritar. Aí você chega, mãe, faz batata. Não, porque não sei o quê. Começa a falar um monte. Aí você fala, nossa, mas ela tá tão linda. Nossa, mãe, que pele bonita. Nossa, mas só fez escovinha? Aí daqui a pouco ela tá lá cortando a batata. Ai, a Marisa, né? Persuadia minha mãe, né? Eu tenho que parar porque ela assiste meus vídeos e sempre que eu falo dela, ela dá dislike lá no YouTube. Né? Mas é terrível, gente. E o orador nesse discurso de persuasão, quem é? O orador é o enunciador, né? É a pessoa que uma pessoa pode afirmar que tem determinadas qualidades, mas a imagem que se fará sobre ela é determinada não pelo que ela diz de si mesma, mas sim pelo que ela diz sobre o mundo e pelo modo como que ela faz isso. Olha que legal, ele está falando que o orador, as pessoas elas vão conhecer o orador pelo jeito que ele vê o mundo, né? Olha lá, determina não pelo que eu falo de mim, mas pelo que ela diz sobre o mundo e o modo como que ela faz isso. É mais a ação da pessoa que convence do que a palavra, né? E essa mensagem que na retórica é chamada de ethos, olha lá, começaram agora os tais dos latins, que na argumentação caracteriza o orador. Então, esse ethos não diz respeito a uma intenção, a subjetividade empírica, mas sim não o que a pessoa argumenta, o ethos, mas sim a mensagem que ela constrói com a enunciação. Então, a pessoa tem uma palavra firme, né? Ela passa para vocês uma segurança do que ela está falando, as pessoas começam a acreditar nela, né? Diferente de uma pessoa que está falando super bem de si, e aí na hora de explicar alguma coisa você não está entendendo nada, fica um negócio chato, aquela vozinha sempre no mesmo tom, aí esse orador não está conseguindo persuadir ninguém. Então, o bom orador, então,
é aquele que consegue fazer uma enunciação persuasiva. O orador pode fundamentar seu discurso em uma das 3 razões, dependendo do modo como ele quer persuadir o auditório, ou seja, o receptor. Se utiliza predominantemente a proneses, constituirá seu discurso com base no logos, ou seja, em argumentos razoáveis. O logos significa, né, coisas que eu consigo depois provar, coisas palpáveis, né? Podem ser provados e dificilmente questionados. Tudo junto aqui eu coloquei. Se utilizar a areté, ó que esses negócios que aparecem na apostila, depois vocês falam que o negócio é legal. Fundamentará seu discurso no ethos, que na imagem que se constrói, e essa imagem irá garantir a persuasão. Então, ó, o que ele está dizendo aqui? O logos, quando ele fala argumento racional, por exemplo, eu vou constituir o meu discurso com base em provas. Estou falando que eu tenho direito a determinada coisa e estou mostrando para vocês o artigo de lei. Pronto. Se eu usar, então, a areté, fundamentará seu discurso no ethos, ou seja, na imagem que constrói para garantir a persuasão. Aí é mais sobre o meu jeito de falar e de ver o mundo que vocês vão ter esse discurso como persuasivo. Então, ou eu provo, ou eu faço uma forma de encantar clientes. Por fim, se enunciar a eunômia, esse é que eu conheço. Na verdade, o acento está esquisito, porque eu conheço como eunomínia, não eunômia, tudo bem. Fundamentará seu discurso no patos, ou seja, na construção de uma relação de empatia com o auditório. Então, temos aqui uma persuasão fundada em provas, uma persuasão voltada, então, para o modo que essa pessoa se dirige à plateia, de modo que as pessoas acreditem nela, e uma outra fundada na empatia. As pessoas gostam do carisma daquela pessoa, que as 3 formas de persuadir. Foi o que eu consegui extrair do texto, pessoal, isso aqui. Espremi, saiu isso aqui. O segundo elemento é o auditório. Então, eles falam auditório porque são as pessoas que estão ouvindo, os receptores. Corresponde ao alvo do discurso. As pessoas que receberão o discurso devem ser persuadidas por ele. Não entendi o que eu coloquei aqui. Devem ser persuadidas por ele. Ah, tá. Aí eu pulei aqui sem ter nada a ver. Os diferentes auditórios são constituídos por valores, princípios e crenças variados, os quais devem ser considerados pelo orador quando for construir seu discurso. Assim, para que sua argumentação seja eficaz, para que convença, é preciso que o orador conheça bem o patos do seu auditório, o estado de espírito ou a disposição dos sujeitos para ser ou fazer aquilo. Assim, como o ethos, o patos, não diz respeito à disposição do auditório, mas sim da imagem que o orador tem para eles, apesar de cada auditório ser particular. Então, o que o autor está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que a mensagem que você está passando para as pessoas vai variar. Você vai ter que variar o seu tipo de mensagem e de modo de dizer, a depender de quem está ouvindo, né? E a gente falou um pouco disso na outra aula. É diferente o jeito que a gente escreve para um amigo, um e-mail, né? Ou uma mensagem de zap. E aí, fulano, não sei o quê. Quando a gente está fazendo uma petição para um juiz, aí a gente precisa usar, né, a norma culta da língua portuguesa, né? Não pode colocar palavras lá que não estejam de acordo, né? Aí falamos da regência, crase, concordância nominal, concordância verbal, e aqui ele está falando sobre discurso, sobre falar. Diferente eu falar aqui com vocês numa sala de aula de direito, e a gente falar sobre as atualizações da lei, eu imagino que vocês querem, quem chega na faculdade com a cabeça fechada, sai do mesmo jeito. A gente tem que estar disposto a repensar nossos valores, repensar
os pensamentos que a gente tem de vida, né? E saber que as coisas, elas vão sendo cada vez mais, a gente vai melhorando como pessoa, como ser humano, vai se desconstruindo e se reconstruindo em pessoa melhor. Então, quando eu chego na faculdade e falo para vocês quais decisões, principalmente do Tribunal do Rio Grande do Sul, que eu acho que é um dos mais progressistas que tem, né? Mostra, olha, esse novo modo aqui de ver a vida. Antes, só tinha casamento se fosse o casamento lá no cartório civil, direitinho. Senão, a mulher era chamada de concubina. Concubina é amante num tom pejorativo, né? Hoje em dia, a gente tem união, olha o progresso da sociedade, né? A gente tem união de pessoas, até pessoas do mesmo sexo, a gente tem união. E fala, que coisa nova. Não, gente, isso aqui é mais antigo que andar para frente. Mas agora as pessoas estão vendo isso como uma situação que essas pessoas escolheram viver e é direito delas, né? Se você não gosta de homossexual, então você fica com uma pessoa do mesmo sexo que você, acabou. A vida do outro é ele que faz, né? Não é possível que a gente aqui, sendo pessoas que querem estudar direito, não admitam que duas pessoas que se amam, que construíram um patrimônio juntas, quando morre um, a família do outro leva tudo? E aí? Poxa, né? Eu tenho um casamento heterossexual, mas eu defendo que se essas pessoas viveram e defenderam o deles juntas, eles precisam ter a divisão dos bens deles ali como se fossem casados, enfim, são casados, né? Então, são alguns progressos, né, da nossa jurisprudência, né? Inclusive, agora já está tendo alguns julgados ali que não pegou muito, mas sobre policasamento, né? Vai ter lá um casamento, uma mulher e dois homens, duas mulheres, um homem, três, é o jeito que eles escolheram viver, né? O que a gente tem com isso? Nada. Então, quer dizer que se eles compraram juntos um imóvel, cada um pagou uma parcelinha um mês, chega no final, não vai dividir por 3? Vai. Então, a gente tem que ter sempre esse olhar progressista para o direito. Não confundir o que a gente quer para a nossa vida com o que a vida dos outros é. E a gente defende essas pessoas ali à luz da lei, não à luz dos nossos valores, né? Vamos pensar sempre nisso. E aí, quando a gente está tratando aqui do auditório, a gente precisa saber para quem que a gente está falando. Eu não poderia chegar e falar um discurso desse progressista para um auditório, por exemplo, eu chegar num lugar que só tem senhorinha lá fazendo crochê, também estou sendo preconceituosa nesse caso, né? Porque minhas tias são mais cabeça aberta do que eu. Mas, por exemplo, chegar para um grupo ali de criançadas e começar a falar temas que são pesados, de morte, de assassinato, com umas criancinhas lá de 5, 6 anos. Aí vai começar todo mundo a chorar e não sei o quê. Então, eu preciso verificar dentro do discurso para quem que está chegando essa minha mensagem, para quem que está indo essa minha mensagem, porque senão eles não vão receber bem. Exemplo, né? Eu participei esses dias de uma palestra e aí eles estavam falando de espiral hermenêutico. Imagina, e eu não estava entendendo, era nada. E eu tinha que ficar olhando, falei, putz, né? E era um linguajar muito pesado. Eu falei, nossa, gente, que coisa, né? Por quê? Porque só ficavam usando técnica legislativa e parece que você está falando outra língua, né? Então, dependendo da pessoa que está assistindo ali, minha mãe, por exemplo, meu pai, tivesse assistindo ali, não ia entender, ia achar que era outro idioma, né? Porque era um linguajar totalmente técnico. Então, o discurso, a persuasão vai depender de quem está ouvindo, se ela consegue receber essa mensagem. E aí a apostila vai tratar do tal do auditório médio. O que é isso, né? Qual que é o padrão médio da população? Olha lá, o auditório médio, de acordo com o Fiorin, que é o crush da apostila aqui, porque eles só citam esse homem o tempo todo, corresponde àquele que acredita nos valores dominantes num dado tempo e numa data da formação social. Por exemplo, atualmente no Brasil, podemos dizer que o auditório médio brasileiro
tende a ser mais conservador em relação aos direitos da família, pois, em geral, as pessoas acreditam no conceito de família defendido pelo Estado e pela religião, formada por um casal heterossexual e filhos. Assim, falar sobre qualquer modelo diferente desse exige que seja considerado, pois é tomado como norma pelo auditório médio. Olha só que aprisionamento esse tal de auditório médio. Então, esse auditório médio lá só vai acreditar num discurso que eu pregar que a família tem que ser aquela heteronormativa, pregada desde 1900 e bolinha, com aquela sociedade patriarcal, que o pai era o chefe da família, e que todo mundo acorda de manhã para comer um café da manhã com Doriana, né? Aquela família. E a gente sabe que as famílias, na maioria das vezes, não são assim, né, pessoal? Geralmente a gente tem uma mãe que é a dona do lar, que toma conta das crianças, o pai pode ser a pessoa que tem outro casamento, vem uma vez por mês ali visitar as crianças, e aí, não é família? E o conceito de família é o conceito, e essa palavra é difícil, eudaemonista, é o conceito que é dito sobre a felicidade. Eudaimonia é a busca da felicidade. Então, o que te faz feliz? Faz feliz um modelo de família que é você sozinho com seu gato, que nem eu e a Melissa? Ótimo, você está numa família. Você é feliz morando você, seu irmão, você e sua mãe, família anaparental, ou você, seu marido, os filhos do seu primeiro casamento, os filhos do casamento primeiro dele são uma família feliz? Ótimo, né? A gente tem que parar de colocar todo mundo num quadradinho, né? Se tiver uma família heteronormativa, ou seja, pai, mãe, as criancinhas, maravilha. Você quer assim? Seja assim. Mas não pode cobrar isso do outro, né? Então, o que ele está falando aqui? Que quando a pessoa ele tem esse padrão conservador, ele não aceita ouvir esse outro tipo de discurso, né? Depende também, né? Às vezes a pessoa, ela é para a vida dela, mas ela não está nem aí que o outro faz ou deixa de fazer. Legal que todo mundo fosse assim. Vamos continuar aqui. Então, o auditório médio eu vou verificar a formação de um dado momento aqui na história, né? Aqui eu lembrei também da parte histórica, que eu estava falando da Constituição esses dias, que a nossa Constituição ela é muito libertária, muito progressista, né? Mas é porque ela veio num momento em que as pessoas clamavam por liberdade, já que elas tiveram um monte de direitos restritos, que foi a época lá da ditadura militar. E quando veio a Constituição de 88, eles fizeram um artigo 5º com 60 e lá vai pancada incisos, falando da liberdade de ir e vir, do direito de associação, do direito sindical, do direito da pessoa expressar sua opinião, e estavam sedentos por essa vontade de falar, né? Então, era o auditório médio naquela época era de pessoas que não queriam ser cerceadas do direito de ir e vir e do direito de falar, né? Olha só, e parece que agora estão querendo que seja cerceado de novo, né? Não, fica um negócio meio esquisito. Vamos lá. Terceiro elemento, o ato retórico. Aí aqui, primeiro eu falei de quem estava falando, depois do receptor, agora o ato de falar. É a argumentação. Essa atividade é complexa, é complexa do que isso? Não entendi. Pois envolve a necessidade de adesão do que foi comunicado. O que sempre ocorre, já que o sujeito tem, o que nem sempre ocorre, desculpa, já que o sujeito tem crença, valor e princípio distintos. Eles se identificam, eles se identificam as matrizes ideológicas diferentes que muitas vezes são opostas. Por exemplo, um cidadão comunica a um político que não se deve desviar dinheiro público e que deve ser usado em benefício da população. Sua comunicação só terá sido eficaz se esse político parar de desviar dinheiro e começar a destiná-lo à melhoria do serviço público. Ao contrário, a comunicação foi ineficaz, pois não teve qualquer efeito sobre o enunciatário, ou seja, não houve adesão. Aqui, né, ele está falando que
para que o discurso persuasivo tenha a eficácia necessária, tem que fazer a pessoa mudar de opinião, tem que aceitar seus argumentos, primeiro tem que fazer com que essa pessoa ouça você. Então, você tem que ter lá o tal do auditório, saber qual que é o seu auditório. Porque se for o auditório que a pessoa não está nem a fim de ouvir, esquece, né? Eles não vão ouvir nada. Então, a partir do momento que o receptor quer te ouvir, né? Ele quer te ouvir, então você passa os argumentos para ele e ele primeiro repensa. E pode ser que no final ele venha concordar com você. Não que você seja melhor nem nada, mas que seus argumentos fizeram com que ele refletisse e concordasse com você. E é isso que a gente busca, né, no direito. A gente tem interesses resistidos, quando a gente fala em lide, eu acho que vocês já devem ter ouvido de algum professor esse termo, lide. Lide significa conflito. Eu tenho interesse resistido aqui, né? Ó, Manuelson e eu estamos nos separando. Será que o Manuelson está aí? Estamos nos separando. E ele quer ficar com a lancha, ele quer ficar com a casa de veraneio e ele quer ficar com a nossa casa aqui também, né? E eu falei para ele que que eu quero ficar com a lancha e com a casa, ele fica com a casa de veraneio. Então, nós dois estamos brigando, né? Brigando. Vejam que o papel do advogado aqui para pacificar seria, olha, vamos tentar chegar num acordo, porque se for para pôr lá na justiça e vender tudo, pode ser que venda por um preço menor. Que tal a gente fazer um meio a meio aqui? Entendeu? Primeiro, nós dois temos que estar abertos a ouvir, para depois a gente ser convencido aqui da história, né? Mas geralmente, né, em briga de casal, eles nunca estão abertos a ouvir nada, né? Por isso que é mais fácil os advogados se comunicarem. E aí, né, na briga de casal, o problema vai ser o ego, né? Uma pessoa vai falar assim, ah, mas se eu ceder, quer dizer que ele está ganhando. E aí vai longe, né? E se tiver filho, pior ainda. Aí a primeira coisa que eles usam para atingir o outro é o filho, né? Triste. Olha lá. Assim, comunicar é também persuadir. E persuadir é levar o outro a aderir ao que você diz. Porém, para que o discurso possa cumprir esse papel, é preciso que ele parta de um ponto em comum, de um acordo prévio. Esse ponto em comum pode ser fato, uma suposição, um valor, uma norma, uma hierarquia de valores. A partir daí que o discurso irá argumentar, defender um ponto de vista. A adesão ao que foi exposto irá depender de 3 condições. Então, primeiro a gente parte de um ponto em comum. Falei isso para vocês. Vamos partir de um ponto em comum e vamos deixar a polêmica um pouco mais para frente. Qual que são as condições que precisa ter, segundo Turbilhando e Henriques, para poder conseguir persuadir alguém, né? Legitimidade, primeiro. Quem argumenta deve estar revestido de autoridade ou responsabilidade, prejudicado, mas mais relacionado ao logos. Ah, tá. Falando logos é sobre sobre ter prova do que está falando, né? O argumento deve estar revestido de autoridade. Ele pode falar sobre isso, né? Credibilidade. O orador falante deve ser levado a sério, o que está mais relacionado ao ethos. E persuasão. O auditório deve aderir à proposta que lhe é endereçada. Olha só, então a pessoa tem que ter autoridade no assunto, ter credibilidade, o auditório tem que aceitar o que está sendo trazido por ele, né? Quando uma pessoa está legitimada a falar, eu até vi esses dias uma sátira lá do Porta dos Fundos que eu achei genial, né? De um lado tinha uma mulher com um doutorado em Oxford, falando sobre determinado assunto, e do lado o outro que estava falando sobre o assunto que ele só viu pelas mensagens do WhatsApp, né? Então, as pessoas estão muitas vezes deixando de lado, né, essa legitimidade. For para falar de alguma coisa, que seja alguma pessoa que entenda, né, que entenda sobre isso.
Porque senão fica tudo na base do achismo, tudo no senso comum. E aqui no direito não tem senso comum, não. A gente precisa saber o que está dito na lei para a gente poder, tá aqui, né? E além disso, passar uma credibilidade, uma seriedade naquilo que você está falando e a pessoa que está ali está disposta a ouvir. E por isso, pessoal, eu tenho um canal no YouTube que eu adoro. O cara é prolixo até o quinta geração, mas eu adoro ele porque ele fala de um assunto que eu gosto muito, que é linguagem corporal e microexpressões. Não sei se vocês já ouviram falar, mas para nós aqui do direito é muito legal a gente seguir e aprender. Eu quero fazer um curso dele quando eu tiver um tempo. Linguagem corporal e microexpressões. O nome dele é Ricardo Ventura. E ele tem uma playlist que chama Não Minta Pra Mim, a playlist dele. Você já viu? Não Minta Pra Mim. E pela linguagem corporal, ele vê se a pessoa está mentindo, se não está. A pessoa, quando mente, ela tem algumas... na verdade, é assim, o nosso inconsciente vai emitir para a gente alguns sinais, né? Por exemplo, quando eu estou buscando alguma coisa na minha memória, isso vai depender de pessoa para pessoa. Tem gente que é invertida. Quem que está falando que conhece? Eu, professora, sou fã dele. É a Ellen? Não, a Jordana. Ô, Jordana. Ô, Jordana, eu não tô vendo quem é aqui. Eu também adoro. E aí ele fala... Eu sou fã dele. Muito bom, né? Legal. Aí ele fala assim, eu tô olhando pro lado direito aqui para cima, eu tô lembrando de alguma coisa. Eu tô olhando pro lado direito aqui no ouvido, na altura do ouvido, eu tô lembrando de um auditivo falado, auditivo lembrado. Então, alguém me falou e eu tô falando para você e tô tentando lembrar, eu olho para cá. Isso aqui é inconsciente, a gente não vê. Eu tô inventando. Inventando, você olha pro lado de cá, você vai pro seu lúdico, né? Quando você lembra olhando para baixo, você está indo para o sinestésico. O sinestésico você está lembrando das sensações que você teve, né? Por exemplo, aquela pessoa te magoou, te colocou um chifre na cabeça, você ficou igual um rinoceronte com chifre até no nariz. Aí você olha para baixo lembrando assim da sensação que você sentiu. Triste, né, galera? Não é para dar risada não, né? Inclusive, eu falei para o Francisco que eu não queria nenhum corno assistindo minha live, né? Então, se você é corno, você se retire agora da minha live. Deixa eu sair, então, né? Pois é. E aí, esse Ricardo Ventura, pessoal, ele vai trazer essa linguagem não verbal para a gente. É muito legal, muito interessante. E eu uso isso direto na minha profissão, né? Quando eu vou conversar com alguém, ou a pessoa vai testemunhar, e ela já está assim, ó. E não olha para sua cara, e não mantém contato visual, você já sabe que você não vai conseguir tirar nada dali. Então, você tem que ter uma empatia para primeiro trazer a pessoa para o seu lado, para depois tentar tirar alguma coisa dela, né? Porque ali é difícil. Outra coisa que eu acho interessante, você está na balada, você, novinho, está na balada, você já chega perto da menina, e aí, né? Quais são as suas cores preferidas? Se ela tiver com a pelvis virada para cá, né, contra você, esquece, meu filho, esquece, cruzou a perna para o lado de lá, vai embora, porque é toco, né, professora Marisa também é cultura. Agora, se ela tiver com o corpo virado, a pelvis virada para você, ela tá te dando uma atenção, né, viram? Legal, né? Tem nada a ver, professora, com a aula, vamos lá. Tem sim, que eu tô falando de técnicas de persuasão. Se a pessoa tiver com um auditório ali afim, acabou, né? Aí você joga lá sua técnica, fala assim, legal, nossa, você viu a Praça do Taboão enfeitada para o Natal? Olha, que legal você começar a conversa assim, né? É carnaval ou era Natal? Bem bonito. Vamos lá. E aí, algumas operações da retórica clássica. Esse é o último slide, prometo. Aí eu não entendi nada aqui, ó. Inventiu a escolha do que quer dizer e busca pelos argumentos. Inventiu a escolha do que quer dizer e busca pelos argumentos. É claro que quando a gente vai preparar um discurso, né,
A gente precisa preparar esse discurso. Ninguém consegue chegar e falar de inopino, falar de uma vez, sem ter um preparo, um negócio legal para o discurso, né? Então, o inventio significa vou preparar e vou buscar ali as melhores palavras, o que eu quero dizer e os argumentos que eu vou usar. Dispositio, além de não conseguir enxergar, eu não entendo, né? O modo como se organiza o discurso, ou seja, a sua disposição interna. Eu vou começar por onde? Eu vou começar pelo ponto em comum e vou fazer um desenvolvimento. Quando eu quero convencer alguém, né? Primeiro eu vou falar os argumentos. Eu quero convencer a favor, então primeiro eu vou mandar um argumento contra, outro argumento contra, e depois eu mando 3 argumentos a favor, porque as últimas coisas que a gente fala que ficam na cabeça da pessoa, né? Então, eu vou controlar meu discurso nessa situação, nesse jeito aqui do meu dispositivo. Elocutio. Nossa, eu vou perguntando na prova. A escolha do estilo que será usado no discurso. Eu gosto dos discursos do Obama, né, gente? Dá uma vontade. Meu, o cara é muito legal. O cara é o cara dos discursos, né? Que a gente fica vendo o pessoal todo empolgado assistindo discurso político, só lá nos Estados Unidos, né? Que aqui a gente não fica empolgado, não. Começa a orar por desliga. Actio. O modo como o discurso será enunciado. Aí aqui, pô, faz toda a diferença. Entonação, o ritmo, as pausas do discurso. E memória, guardar o discurso na memória, memorizar. Olha só as operações do discurso. Então, eu escolho, primeiro eu vou preparar escolhendo quais são meus argumentos, depois como que eu vou organizar meu discurso, por onde eu começo, qual o estilo de discurso que eu vou fazer, né? E nele colocando qual a entonação, o ritmo, ou eu preciso memorizar esse meu discurso, porque ninguém presta atenção quando você fica lendo, pessoal, ninguém, né? Esses slides aqui eu tenho até medo, coloco pouquinha coisa aqui, porque a hora que eu começo a ler, ninguém presta atenção, né? Então, sempre que a gente quiser convencer alguém, é melhor a gente falar com as nossas palavras, né? Não do jeito que a gente queria falar, porque a gente não vai lembrar tudo, né? Mas é melhor do que simplesmente a gente ficar lendo, que daí ninguém presta atenção mesmo, né? E depois, por fim, agora é o fim. Discurso conflitual e o não conflitual. O nome ajuda a gente, né? Na apostila está falando lá sobre o conflitual e o não conflitual, e vai dizer o seguinte: no discurso conflitual, você joga uma polêmica lá e dá a sua opinião acerca da polêmica, né? Aqui, por exemplo, voltando lá à história do aborto do anencéfalo, né? O aborto do anencéfalo. Aí eu jogo lá esse discurso acerca do aborto, e eu sei que ninguém quer ver um bebezinho sofrer, ninguém quer ver uma criança morrer, ninguém quer, ninguém. Só que, né, a gente precisa entender que ninguém tem que ingerir o corpo de uma mulher, né? Na verdade, aquela briga ferrenha por um feto, mas na hora que nasce, né, aí os orfanatos estão cheios lá, né? A pessoa fala, é uma fila interminável para adotar. Sim, se você quiser adotar uma criança branca, bebê, até 1 ano de idade. Mas vai lá pegar um grupo de irmãos de 15, 12, 13 anos. Tem para estar lá no orfanato. Então é uma hipocrisia isso da sociedade, mandar no corpo da mulher, né? E aí o aborto, na minha opinião, é um discurso muito feminino, porque é a mulher que vai carregar essa criança, né? Ela não fez sozinha, mas é ela que vai carregar. E o aborto paterno é simplesmente não cuidar. E aí chega na hora do alimento, vai lá e paga R$300 e acha que está bancando, né? Enfim, é um discurso polêmico, né? Coloquei aqui no conflitual, falei minha posição. Minha posição é que o Estado não deve ter ingerência sobre isso, porque o aborto deve ser um trauma tão grande que a pessoa não vai usar isso de seu método anticoncepcional. É uma situação que deve causar
eu não sei porque eu nunca tive grávida, mas eu imagino que deve ser uma situação muito terrível. E o não conflitual, se eu fosse falar, por exemplo, do aborto não conflitual, uma situação não conflitual, eu chegaria, falaria para vocês lá sobre o aborto, é um crime doloso, o aborto é um crime doloso contra a vida, o Brasil veda o aborto, porém é possível no caso de estupro ou no caso de morte para a mãe, vejam que eu não estou dando minha opinião, estou falando que está na lei. E mesmo no caso de estupro, se a mulher decidir não abortar, ela pode ter o filho do estuprador, né? Que, nossa, aí eu já estou querendo emitir minha opinião, tá vendo como é difícil o discurso não conflitual? E aí eu não estou emitindo nenhum tipo de carga em cima do que eu acho sobre determinado tema, né? E aqui seria, eu não coloco nenhuma ideologia aqui em cima, estou falando somente o que está na lei, um discurso totalmente sem eu colocar a minha ingerência sobre o negócio. Então, eu tenho o discurso conflitual, coloco um tema e coloco a minha opinião, que pode ser uma opinião que as pessoas não concordem, e o não conflitual, que eu só estou expondo o que está ali sem trazer nenhum tipo de mácula acerca do que eu estou falando. E essa aqui foi a nossa sessão 2.1, falando acerca desse discurso persuasivo aqui, com um monte de palavrinha em latim. Legal, né, galera? O que vocês acharam aqui? Adoraram essa matéria. Que a senhora já deu. Oi? A melhor aula que a senhora já deu. Misericórdia. Eu acho que é por causa Obrigada. da dica que a senhora deu aí Qual dica? de persuasão aí. Ah, é? Foi isso? Eu falo assim, mas eu, como diz o meu irmão, né? Ele fala que eu não consigo conversar, que eu já saio batendo, né? Então, você sabe que para falar é uma coisa. Vamos lá. Vamos fazer então um habeas corpus ou vamos fazer uma ação de acidente de carro? O que vocês querem fazer aqui para a gente preencher nossa aula? Não vou dispensar vocês agora. Sou a pessoa que quero ficar pertinho de vocês. Quem quer habeas corpus fala eu, quem quer ação de acidente de carro, senão eu deixo para semana que vem acidente de carro, né? Pode ser habeas corpus? Pode? Vou fazer o habeas corpus. O Ademir, né? Coitado. Ele foi preso, né, por causa da pensão, chegou a prender ele. Cadê? Ele foi embora. Então, eu vou pegar uma petição, galera. Deixa eu ver aqui. Eu dei, esses dias eu estava ajudando os alunos. Deixa eu salvar aqui para poder pôr materialzinho depois para vocês. Deixar aqui. Vamos ver se o computador abre. O apartamento aqui de cima do meu tem uma criança que parece que está jogando boliche o dia inteiro, gente. Porque o moleque corre, e eu tenho dó dele. Porque, tadinho, né? Quarentena, onde vai gastar a energia dele? Mas não sei se vocês estão ouvindo os estouros aqui. Parece que o menino joga boliche o dia inteiro. Nossa Senhora. Se eu for mudar para apartamento, espero que seja quietinho. Ai, gente, vou falar. Mas é que eu gosto tanto de criança, e a mãe do menino bate nele, meu Deus, nossa, minha vontade é ir lá quebrar a cara dela, porque quanto mais, nossa, tadinho. E ele fica me chamando aqui para eu mostrar a minha gatinha para ele. Ai, gente. E eu fico falando com ele, teu dó. E eu não vou reclamar que o menino está correndo, senão a mulher bate no menino. Qualquer dia eu vou ligar no conselho tutelar, vou ligar para a polícia se a mulher batendo criança. Eu sou totalmente contra bater. Viu, mãe? Minha mãe batia na gente. Minha mãe pegava o chinelo onde pegasse. Estou tentando abrir aqui o habeas corpus, tá, gente? Tá demorando um pouquinho. Pode falar. Deixa eu tirar uma dúvida. Se por um acaso eu achar necessário refazer o trabalho, pode? É porque eu achei que o prazo era até hoje, eu enviei pela tarde, aí eu pensei em mudar alguma coisa.
Só que no seu nome, põe entre parênteses assim, validar esse. Aí na hora que aparecer, eu ponho ordem alfabética e o outro eu excluo. Ok, obrigado. Tá bom, não fiz nada. Deixa eu ver se eu achei aqui, galera. Aqui, achei. Direito penal, é um habeas corpus. Então, eu vou ler o enunciado para vocês aqui e nós vamos montar a pecinha, tá? Vamos lá. O enunciado demora um pouquinho e depois eu deixo no material para vocês o enunciado, tá? Vamos ler juntos. Professora, esse formulário que é para preencher já está no... Já. no AVA? Já, e já está no AVA. E eu mandei para o pessoal pelo Zap também. Se alguém quiser do segundo semestre me chamar aqui, eu mando. Acho que eu só mandei para a Ellen, que é do primeiro semestre. Professor, eu sou do segundo, mas não estou conseguindo te mandar mensagem. Porque eu bloqueei você, você fica mandando o negão da piroca para mim? Não mandou, não? Foi você? Foi a Ellen, então, que mandou. Melhor professora. Eu não, professora. Fica mandando... Ou ficar mandando bom dia, aquelas florzinhas. É uma gangue aquilo, né, gente? Ai, gente. Não, eu não mando isso também, não. Meu pai, eu não sei de onde ele arruma. Todo dia ele manda... mandei para Jordana. Todo dia ele manda para mim, feliz quinta-feira, uma florzinha, não sei o quê, quinta-feira é dia, que não sei o quê. Nossa, só o meu Zap tem um monte de... Não. Só mandei para Jordana aqui, que eu sou coordenadora também, ó. Não sei o quê, professora, com minha pontuação. Não. Vamos lá. Galera, eu tô brincando, viu, gente? Ninguém manda o negão da piroca. Se mandar para mim, eu mando de volta o negócio pior. No caso, eu sou novato no segundo semestre, então eu não me encontro em nenhum grupo Por que você é antissocial assim, jovem? Não, na verdade, como eu vim de outra faculdade, então eu tô meio que me reiterando ainda sobre as coisas que estão acontecendo aqui. Entendi. Entendi, jovem. Então vamos inteirar esse menino aí, gente. Qual é o seu nome, meu bem? João Vitor. O João Vitor. João Vitor. João Vitor. Oi. Vitor. João Vitor, eu sou a professora Marisa, viu? Tem uma galerinha aqui, super gente boa, né? De boa. Pode me chamar no Zap que eu não te bloqueei, João Vitor. Passei um olá, professora. Adilson. O Adilson é uma foto de sunga. Adilson, credo. O Alexandre. Manda para mim, mano. Você acha que é fácil assim? Você acha que é fácil? Falar com o professor não é fácil, não. Não é fácil. Não é assim, né? Vou colocar no grupo já. Professora, e como eu faço para conseguir seu número? Uau! Uau! Direto e reto. Nossa! Ô, jovem, isso aí você me quebra, porque dá justa causa, né? Vai ter que rebolar. Não, mas calma, para não tratar de assuntos acadêmicos. Nossa senhora! Desse jeito. Como faz para conseguir meu número? Não vou falar. Calada logo. Pede para a Jordana, que a Jordana é minha... Você tem a Jordana? Jordana é minha... não tem relações ninguém, públicas. Não tem ninguém, meu neném? Não tem ninguém, porque eu sou Você sabe aqui para mim que eu vou mandar um oi para você. Gente, desculpa, gente. Fala. Você é o João Vitor, né? Isso. João Vitor. João Vitor, pedindo assim... Fala. Ganhei até uma maçã. Pedindo com jeito, não tem... Fala. Seu número para mim? 9. Não, pera, para eu passar meu número? Oh, meu Deus do céu. Nossa, deu que a professora pegou seu número. Não, né? A gente tem que saber diferenciar. 96028. Estamos zoando você. Bom, professora, eu vou... Oi, não entendi.
96028? 7835. Tá, eu vou passar para a Jordana aqui, vou pedir para ela colocar você no grupo e vou passar o link para você. Você encheu o Ok. saco do menino, gente. Vocês também são. Não, Ai. eu sou benzedora. Ah, Ô, gente. professora, mas que eu perdi o Unida Miada aí. Que grupo é esse? Não, ele não sou o único. Vocês vão ter que fazer um grupo e pôr o Vitor. Porque eu falei para ele que tinha um grupo. Agora, vocês não têm um grupo? Ah, tá. Não, tem não, é porque a proprietária da casa onde eu moro estava aqui entrando em contato comigo, eu estava apenhada aqui. Mas tem um grupo da faculdade, né? É esse que a senhora está falando? Põe João Vitor no grupo. É o grupo do segundo semestre, né? É. Isso, segundo semestre. Tá. Tá falando para mim que não tem nenhum grupo. Poxa. Põe João Vitor. Vamos lá, gente, vamos lá. Olha lá, estão vendo aqui meu negócio escrito petição aqui, para a gente fazer o habeas corpus rapidinho? Estão vendo escrito Zé da farmácia? Ou ainda Sim. não? Sim, então vou ler. Sim. Eu vou ler para vocês e vamos guardar aqui as principais coisas que eu vou explicar para vocês, tá? Ó, começa aqui. Zé da farmácia é um político muito famoso. Zé da farmácia... Peraí que eu vou chegar mais perto que eu não enxergo. Zé da farmácia é um político muito famoso do município de Conceição do Agreste, Ceará. A vírgula está errada. Possuindo grande influência em todo o estado do Ceará e que atualmente... Ai, meu Deus. Peraí, gente. Que atualmente ocupa o cargo de presidente da Câmara dos Vereadores naquele município, em Conceição do Agreste, né? Por ser muito conhecido, Zé da farmácia sempre atraiu os holofotes da imprensa local, bem como os olhares atentos da autoridade policial. Tanto que todo esse sucesso acabou lhe custando muito caro. Isso porque, no dia 3 de fevereiro de 2018, o delegado de polícia do município, Dr. João Rajão, nossa, falei Rojão, recebeu em seu gabinete o senhor Paulo Matos, empresário, sócio de uma empresa interessada em participar nas contratações a serem realizadas na Câmara dos Vereadores. Imediatamente, o seu Paulo relatou ao delegado que naquela data, o vereador João dos Santos, o João do Açougue, que exerce atualmente a função de presidente da Comissão de Finanças e Contratos da Câmara e de vereadores do município de Conceição do Agreste, junto com os vereadores Fernando Caetano e Maria do Rosário, membros da mesma comissão, haviam exigido de Paulo o pagamento de R$100 mil para que sua empresa pudesse participar do referido procedimento licitatório, que estava agendado para o dia seguinte. A vítima estava bastante nervosa e apreensiva com tal exigência, uma vez que a empresa preenchia todos os requisitos legais para participar da referida concorrência, que era fundamental, inclusive, para a manutenção do seu negócio. Desse modo, não titubeou em procurar a polícia e relatar o ocorrido. Após ouvir atentamente a narrativa de Paulo, o delegado João, visando prender todos os envolvidos em flagrante delito, orientou Paulo a sacar o dinheiro e combinar com os vereadores a entrega da quantia na própria sessão de realização da licitação, oportunidade que uma equipe de policiais disfarçados estaria presente para efetuar a prisão dos envolvidos. Assim, no dia seguinte, no horário e local designados para a realização da concorrência pública, os policiais que estavam no ato realizaram a prisão em flagrante dos vereadores João do Açougue, Fernando Caetano, Maria do Rosário, no momento em que eles conferiam o dinheiro entregue por Paulo. Ocorre que, por ironia do destino, seu cliente, o José da farmácia, na qualidade de presidente da Câmara dos Vereadores do município de Conceição do Agreste, resolveu nesse exato momento assistir à sessão da Comissão de Finanças e Contratos da Câmara para verificar se ele estava realizando seu trabalho de maneira eficaz. Dessa forma, mesmo sem ter ciência nenhuma dos fatos aqui narrados, estava presente no plenário da Câmara no momento da operação policial e acabou também preso em flagrante, acusado de participar do esquema criminoso. Apresentados ao delegado João,
este lavrou o respectivo auto de prisão em flagrante delito na forma estabelecida na legislação pátria, pela prática de corrupção passiva, prevista no 317 do Código Penal. O juiz, e encaminhou ao juiz competente para o prazo devido. Comunicada à autoridade judiciária, essa determinou a apreensão dos presos em audiência de custódia, a ser realizada no dia seguinte. Na data e horário designado, está acabando, tá? Os réus foram apresentados pelo procurador da Câmara dos Vereadores, que requereu a liberdade deles, com decretação das medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, o meritíssimo juiz, acatando o pedido do Ministério Público de conversão da prisão em flagrante em preventiva, decretou a prisão preventiva de todos no termo do 310, cumulado com 312 e 313, inciso 1º do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade e repercussão do crime. No dia seguinte, você, advogado, é procurado pela esposa do Zé da farmácia, que, desesperada, deseja contratá-lo para atuar na defesa do seu cliente. Advogado, o pedido realizado pelo procurador da Câmara dos Vereadores foi correto? Qual seria a melhor medida tomada visando a imediata liberdade do seu cliente? A prisão foi legal? Vamos ver qual foi a pedida, qual foi o pedido do procurador aqui. Representável requereu a liberdade com a decretação de medida cautelar diversa da prisão. Professora, isso tá grego? Vamos lá. Isso aqui, né, é nada mais do que uma peça, um enunciado de peça, pessoal, processual da segunda fase da OAB. Deixa eu deixar vocês no mudo aqui, que eu estou ouvindo minha voz chata sendo repetida, que eu acho minha voz... Cadê? Acho que eu já deixei. Esse daqui, deixa eu contar então, porque o texto é longo, vocês podem ter perdido alguma coisa, mas o que está acontecendo nesse caso? Olha só, uma pessoa que estava participando de uma licitação pública procura a polícia. Chega lá no delegado e fala assim, olha, eu quero participar de uma licitação pública, o que é isso? Quando a gente lida, né, com o poder público ele está usando o nosso dinheiro. Então, o nosso dinheiro ele não pode gastar do jeito que ele quer, né? Ele precisa escolher, dentre alguns candidatos, qual que é o melhor para a administração pública. Isso se chama licitação. Então, ele vai lá, abre um edital, todo mundo participa, e a melhor proposta com um preço razoável vai ser a contratada. Só que o que lá na Câmara estava falando para ele? O que eles propuseram? Falaram o seguinte, a gente vai escolher o seu, só que eu quero 100 mil reais para você fechar esse contrato. Isso acontece? Não, só no enunciado. Aí, a ironia, ele ficou indignado porque ele tinha todos os requisitos para conseguir. E tendo que pagar esse valor, ele ficou putaço da vida e foi na polícia. Aí o delegado falou para ele o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, saca esses 100 mil reais e na hora que você estiver apresentando esse dinheiro, a gente vai dar um flagrante delito em todo mundo lá e levar todo mundo preso. E o que aconteceu ali, que o enunciado colocou bem pela ironia da sorte? Tinha um servidor lá do Legislativo, o presidente da Câmara, João do quê, gente? João do açougue? João da farmácia. Ele foi lá assistir. Ele não estava envolvido na maracutaia, né? O fato de ser vereador não quer dizer que a pessoa está envolvida na maracutaia, né? Então, ele foi lá para assistir, chegou a polícia, perdeu. Levou ele junto, né? E aí o enunciado está tratando disso. E ele pergunta o seguinte aqui, aí depois ele fala que o advogado da prefeitura foi lá na audiência de custódia e fez um pedido de liberdade com, como que ele fala aqui? Deixa eu ler aqui de novo, que já fugiu. Ele vai falar, requereu a liberdade com decretação de medida cautelar diversa da prisão. Deixa eu explicar para vocês, então, nesse caso, já que vocês
não ainda estão começando, ainda não sabem o que significa um flagrante, eu vou mostrar para vocês aqui no Código Penal, processo penal, desculpa, o que é um flagrante, tá? Vamos lá. Aí eu vou mostrar o que o 302. Ó, só. Prestem atenção aqui. Vocês estão enxergando o artigo 302, gente? Dá para ver? Olha lá. Sim ou não? Sim. Sim. Dá Ok. Legal. Olha o que é prisão em flagrante, gente. Qualquer um do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. É encontrado logo após com instrumentos, armas, objetos ou qualquer que faça presumir que ele é autor da infração. Então, primeiro a gente tem que falar o seguinte para vocês, né? O que acontece aqui? Só vai estar em flagrante delito quem tiver em uma desses quatro incisos aqui do 302, né? Ou ele está cometendo crime, olha, eu enfiei a faca no pescoço, a polícia chegou. Tem que ser a polícia? Não, qualquer um do povo. Qualquer um do povo pode me prender em flagrante. Ó, enfiei a faca no pescoço, estou cometendo crime. Acabei de cometer, tirei a faca no pescoço, joguei no chão. Estou em flagrante ainda, tá? Sou perseguida logo após pela autoridade, pelo ofendido ou qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o autor da infração. Então, eu ainda estou em flagrante se eu enfiei a faca no pescoço, tirei a faca, joguei no chão, saí correndo, alguém me perseguiu. Então, eu tenho uma perseguição aqui. Ou, no 4, sou encontrada logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser o autor da infração. Na hora que eu dei, então, a facada no pescoço do João Vitor, primeiro eu dou zap, depois eu falo que eu quero encontrar, e quando a pessoa chega, eu pego o pescoço dela, corto, para fazer uma autópsia na pessoa. Né? Então, eu peguei o João Vitor e começou a dizer... Tomara que o João Vitor não seja grande, né? Aí, cortei... Não, gente, tô dando exemplo para vocês, nossa. Aí cortei ele para fazer uma autópsia e ele gritando desesperado, poupa minha vida. Aí me sujou tudo de sangue, saí correndo, me encontram aqui em casa toda coberta de sangue. Ó, eu sou encontrada logo depois, toda coberta de sangue, tô em flagrante. Mas vamos pensar que não. Vamos pensar que eu fui, matei o João Vitor ali, cortei, fiz uma autópsia dele, tirei o coração para cozinhar, para comer depois com molho barbecue. Aí, chego em casa, jogo fora a roupa, tomo banho numa boa, no outro dia, plim blom, minha campainha, polícia. Pois não, senhor. A senhora que matou o João Vitor? Sim, fui eu. A senhora está presa em flagrante. Tô flagrante, gente? Vamos olhar aqui o artigo 302. Eu estou em flagrante? Não. Não tô. Oxe, não fui perseguida. Não fui encontrada logo depois com instrumento, arma, eu já joguei tudo fora, já cozinhei o coração dele, já comi, já consumi. Não tem nada. Mesmo confessando, professor? Mesmo confessando, não estou em flagrante. Sim. Estou em flagrante, ó. Confessei que sim, fui eu. O flagrante, falamos alguma coisa de confissão aqui, ó? Não. Então não tem flagrante. Então o que vai acontecer? Ele vai pedir para eu comparecer na delegacia a tal dia, eu vou lá, vou depor. Falou, sim, eu matei ele sim. Ah, tá, senhora, então a senhora vai ser chamada pelo juiz para a senhora ir lá no juiz, tá bom? Tudo bem, eu vou. Pronto. Por quê? No nosso sistema vai viger o princípio da presunção de inocência, que está lá no artigo 5º e vai dizer assim, gente, ninguém é considerado culpado
ninguém será considerado culpado senão depois de transitar em julgada a sentença penal condenatória. Isso quer dizer, só pode dizer que eu sou condenado e eu vou cumprir uma pena depois que eu passei por um processo. A prisão antes do processo é uma medida de total exceção. Primeiro, quem garante que eu não fui torturada para confessar? Então, eu só vou ser presa se eu for pega em flagrante. Se eu não for pega em flagrante, eu vou responder o processo em liberdade, salvo se tiver os requisitos da prisão preventiva. Vamos ver aqui os requisitos da prisão preventiva, galera. Tá lá no um pouquinho mais para baixo. Aqui, prisão preventiva. Ó, pessoal, quem não quiser ficar para o finalzinho já falei da teoria da argumentação. Isso aqui é só para a gente falar de matéria legal aqui. Olha lá. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público. A prisão preventiva, já estou aqui embaixo, o resto foi tudo revogado, ó. A prisão preventiva poderá ser decretada, ó lá, quando? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Olha só, então, eu falei para vocês que eu tenho prisão em flagrante naqueles 4 requisitos, ou eu estou cometendo crime, acabei de cometer, sou perseguida ou fui encontrada logo depois com o objeto do crime, ou na prisão preventiva. Prisão preventiva é, estou ameaçando fugir, estou ameaçando testemunha, estou ameaçando a sociedade, estou ameaçando a ordem econômica. Caso contrário, gente, o que vai acontecer com essa pessoa? Ó, ele vai ser preso em flagrante e vai para audiência de custódia. Vamos supor que o delegado que viesse aqui me prendesse. Aí ele me conduziria em 24 horas para audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz iria analisar aqui, ó, se tem os requisitos do 302. Se tiver os requisitos do 302, o flagrante é legal. Ele vai falar, não, Marisa, a hora que você abriu a porta lá, você estava com a faca na mão, pingando. Então, eu tenho o requisito da prisão em flagrante. Aí o juiz fala, olha, o flagrante está formal, está certinho. Eu vou converter esse flagrante em prisão preventiva se a Marisa tiver algum dos requisitos da preventiva. Estou ameaçando testemunha, estou ameaçando de fugir, a ordem econômica, a ordem social. Se não tiver nenhum desses requisitos, eu sou pessoa de bem, não estou ameaçando ninguém, né? O juiz, então, o que ele vai fazer? Ele vai trocar a minha prisão preventiva por uma medida cautelar diversa da prisão, que está no artigo 319. Vamos lá. Ó, meu tempo de cadeia foi bom, porque eu decorei vários artigos, ó. São medidas cautelares diferentes da prisão. Ele vai dizer assim, ó, você não vai ficar presa, mas você vai, ó, comparecer periodicamente no juízo para dizer onde que eu estou, informar e justificar minhas atividades, ó. Proibição de acesso a determinado lugar, proibição de me ausentar da comarca, uma tornozeleira eletrônica, tem vários tipos aqui, ó, tornozeleira eletrônica. Então, vejam, naquele caso que a gente viu lá, que a gente estava falando do nosso texto, o que aconteceu, gente? Foi tido um flagrante delito ali com o José que não tinha nada a ver com a história. A primeira pergunta foi, o pedido do advogado foi certo? Qual foi o pedido do advogado? Que convertesse a prisão em flagrante, a prisão preventiva, em uma medida diversa da prisão, por exemplo, uma tornozeleira eletrônica. E a resposta é não, porque a prisão daquele rapaz foi ilegal, ele não estava participando da maracutaia, ele estava ali no lugar errado, na hora errada. E o que é pior, né? O que é pior? Os nossos tribunais, eles não aceitam o chamado flagrante preparado. Concorda que esse flagrante foi preparado? O que é o flagrante preparado? Quando a polícia age de forma que o crime aconteça.
Concorda comigo que não tinha nenhuma possibilidade desses vereadores ficarem com o dinheiro? Não tinha, né? Porque a polícia ia interceptar isso ali, ia falar, opa, não, devolve, o dinheiro é dele. Então, isso aqui na doutrina, embora, né, seja um negócio meio esquisito, se chama flagrante preparado. E o flagrante preparado é considerado flagrante ilegal e imediatamente relaxado, né? Não existe. Diante disso, né, essa história do flagrante, o que eu queria falar para vocês? Se acontecesse um negócio desse, a gente, como advogado do José da farmácia, a gente ia pedir uma ordem de habeas corpus. Por quê? Porque o juiz, em vez de soltar ele, colocou ele preso preventivamente, sendo que ele foi lá somente assistir a sessão de julgamento, né? Ele não estava participando da maracutaia. E aí eu tenho aqui um modelinho para a gente completar e eu vou mostrar para vocês como que seria esse habeas corpus. Eu fiz essa atividade com o pessoal do, acho que foi sétimo semestre. Essa atividade é do pessoal do sétimo semestre, que eu trouxe para vocês aqui, já para a gente dar uma lidinha aqui e ver o que espera vocês lá na frente. Esse aqui é. Então, ó, já prestem atenção numa coisa. Quando o professor estiver falando para vocês sobre capacidade, sobre aula de processo, por exemplo, está falando para vocês sobre competência, está falando sobre capacidade, tudo isso vai ser juntado uma hora para que a gente possa montar nossas petições iniciais. E aí eu já tinha começado a fazer com eles esse habeas corpus e vai ficar mais ou menos assim, ó. O habeas corpus, ele é uma peça bem simples. E ela pode ser feita, não precisa nem ser feita por advogado, pode ser feita por qualquer pessoa, né? E ela vai ser endereçada para a pessoa que está acima da pessoa que fez a coação ilegal. Quem que fez o constrangimento ilegal ao Zé da farmácia? Primeiro foi o delegado, aí o delegado mandou para o juiz. O juiz devia ter soltado, porque o flagrante era ilegal. O juiz não soltou, converteu em preventiva. Então, nesse caso, a autoridade coatora aqui é o juiz. Quem está acima do juiz? Segunda instância, o desembargador. Então, nosso habeas corpus vai ser para o desembargador. Como se falasse assim, o chefe, olha a merda que estão fazendo aqui, resolve porque você tem poder acima dele. Aí, ó, a gente endereça esse habeas corpus, então, para o excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Lembra que lá no nosso textinho era não sei o que do Agreste, Conceição do Agreste, o local dos fatos? Então, o Tribunal de Justiça é um por estado, estadual. Então, a gente vai direcionar para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Quem que é a autoridade coatora? Quem fez quem que está prendendo ilegalmente? É o juiz de direito da vara criminal da comarca de Conceição do Agreste. Aí a gente tem que pôr quem que é a autoridade coatora, qualificação do impetrante. Aqui quem vai impetrar a ordem de habeas corpus vai ser o advogado. E quem que é o paciente? É o José da farmácia. Vocês já tiveram aula de direito constitucional, pessoal? Pessoal dos calouros eu sei que não, acho que não tem. Vocês têm constitucional? Primeiro semestre tem. Tem, professora. Tem. Então, olha só. O segundo já teve. Então, olha só que legal. E quando a gente fala, acho que essa parte de habeas corpus é mais para o final, acho que deve ser constitucional 2. Mas olha só, quando a gente usa essa palavra impetrante, o que significa isso? Significa a pessoa que vai promover o habeas corpus. O habeas corpus é um direito fundamental que nós temos de nos proteger contra o autoritarismo do Estado, de prender a gente sem necessidade. Então, é uma cláusula pétrea o habeas corpus. É uma cláusula que está na Constituição que não pode ser tirada da gente. Por isso que nós chamamos de impetrante. Ele vai, cláusula de pedra, impetra. Deu para entender?
Ela impetra, porque a cláusula é pétrea. Tudo vem da pedra, tá? Tu és Pedro, e nessa pedra edificarei a minha igreja. Jesus falando para Pedro, né? Tem tudo a ver, porque é tudo cláusula pétrea, de pedra. E paciente? Por que a gente se refere àquela pessoa que a gente pede a liberdade de paciente? Porque o habeas corpus é um remédio constitucional contra a privação ilegal do direito de locomoção. Ó, filosofei agora. Então, de um lado aqui, eu vou ter, o habeas corpus sempre vai ter essa carinha. Eu vou dizer quem que é a autoridade coatora, quem que está prendendo ilegalmente. Se não tivesse chegado no juiz, ia ser o delegado. E aí, quem a gente ia endereçar o habeas corpus ia ser para o juiz. Mas aqui não. Aqui foi o juiz que prendeu ilegalmente, ele ratificou uma prisão ilegal. Aí, como que a gente faz aqui? Ó, primeiro, estava ensinando eles fazerem, ó, qualificação. E aí, quem entra com habeas corpus, aqui a gente colocou que foi o advogado, mas podia ser qualquer pessoa, não precisa ser advogado, ó. Advogado, aí tem que colocar sobrenome, estado civil, que é chamado prenome, número da inscrição de pessoas física, endereço eletrônico, domicílio, vem respeitosamente, conforme artigo 5º, inciso, esse aqui é o 68 da Constituição, e artigo 647 e 648, impetrar ordem de habeas corpus com pedido liminar em favor do paciente José da Farmácia, Estado Civil, contra a prisão ilegal da autoridade coatora, o juiz de direito tal do Agreste, lá, pelas razões ato e de direito a seguir expostas. Os pontos. Aí aqui começa a descer a lenha no povo, ó. Dos fatos. Nos fatos eu vou contar a historinha. Mais ou menos assim. A gente começa assim. O impetrante, presidente da Câmara, né? Presidente da Câmara estava cumprindo o seu dever de ofício de fiscalizar os trabalhos. O que eu faltei nas aulas da datilografia para ficar comendo bolovo na padaria, hein? Os trabalhos da Câmara, quando foi vocês vão até chorar com o meu texto, surpreendido por policiais que prenderam em flagrante uma comissão que estava recebendo um pagamento ilícito de, não lembro o nome do homem, para que pudesse, aí vem o aluno, para que o mesmo pudesse, não, para que pudesse participar do certame. Certame é a licitação, tá? Ponto. Em uma atitude totalmente ilegal, a autoridade policial, sem dar-se conta de que o paciente nada tinha a ver com os fatos, de forma ríspida, o desembargador vai chorar quando lê,
ríspida e autoritária, sem sequer ouvir as alegações daquele que prendia, o conduziu à delegacia como se fizesse parte do esquema fraudulento. Do esquema fraudulento. Deixa eu tirar do negrito, que eu tô ficando com raiva desse negrito aqui. Do esquema fraudulento. Veio Zé da farmácia. Zé da farmácia veio. Zé da farmácia. Tá escrito no farmácia, gente. Tá escrito, tá errado. Veio a saber de tal ilícito quando ouviu dos demais componentes da Casa Legislativa que chegou na hora errada, no momento errado. Então, totalmente jocoso. Totalmente jocoso. Tentou esclarecer o ocorrido, mas não foram aceitas as alegações. Desta forma, socorre-se ao poderio de Vossa Excelência, vou deixar sem acento. Ih, travou. Estava tão empolgada aqui. Como medida de justiça para que um inocente não pereça na prisão. Aí a gente vai falar muito mais, né? Aqui eu só estou demonstrando aqui. Aí depois, na hora, é assim, quando a gente vai fazer uma petição, a gente divide em 3 partes, né? Acho que eu já falei para vocês. Tem a parte narrativa, que é a parte dos fatos, que a gente conta a historinha, que eu contei aqui, ó, aqui é farmácia, né? Famamárcia aqui, farmácia. Depois tem a parte do direito, que eu tento convencer o juiz com base na lei, né? Aí eu estou usando o raciocínio persuasivo. E tem a parte dos pedidos. No pedido, aqui no direito, eu separei aqui quais eram os artigos que os alunos tinham que fazer, ó. Ausência de situação do flagrante, que está no artigo 302, pedido de relaxamento de prisão, falando sobre o flagrante preparado, que tinha aqui a súmula 145, e 310, inciso 1º, aí eu coloquei aqui para eles a dica, ó, paciente não participava da empreitada criminosa, não existe responsabilidade objetiva, que é muito técnico, conforme o tempo vai passando, vocês vão aprendendo. E quais são os pedidos? O que eu quero aqui
que o desembargador me dê. Ó, concessão da liminar, tendo em vista a fumaça do bom direito, que a gente chama de fumus boniuris, e o perigo da demora. Isso aqui por quê, né? Dizendo assim, olha, tá na cara que essa pessoa é inocente, que ele foi colocado junto, mas ele estava ali só para assistir. E a demora nessa soltura pode trazer graves prejuízos a esse vereador, já que a opinião pública mata qualquer um ali que foi preso, né? A gente fica sabendo que a pessoa foi presa. Agora, quando soltou e se era inocente, essa notícia nunca chega. O pessoal explora o lado ruim. Então, essa prisão ia trazer um grande transtorno para ele, né? Aí depois a gente vai pedir a concessão da ordem do habeas corpus, com o relaxamento da prisão em flagrante, tendo em vista a ilegalidade, prisão totalmente ilegal. E, por fim, peço a expedição imediata do alvará de soltura. Vai lá, despacha com o desembargador, pede para ele dar na hora, põe o local, a data, a assinatura do advogado. Pronto, tá feito meu habeas corpus aqui, ó. Habeas corpus, tenhas o corpo. Rapidinho aqui, vocês entenderam qual que foi a historinha. Vejam como é simplesinho aqui. E a gente faz aqui e conforme a gente vai acostumando a fazer, a gente vai conseguindo escrever bem facinho. Quer dizer, não tão facinho, né? Mas a gente vai conseguindo escrever e não é uma coisa muito difícil não, gente, de fazer. A gente só precisa estudar bastante as matérias, para ter argumentos para fazer esse tipo de petição. Gostaram do habeas corpus? Tem alguém aí? Vocês me abandonaram? Bacana, professora. Sim, gostei. Legal, professor, legal. Sim, professora, foi muito bom. Legal? Show de bola, professor. Show, né? Legal, galera. E depois eu deixo, então, os slides da aula de teoria da argumentação para vocês, lá direitinho. Deixa E aí, eu cortes também. Também, tá bom. Tá bom. Professora, Bem interessante. Legal, né? Já é bom que você já vem logo de cara aqui, aí vocês veem que quando o professor estiver dando uma matéria técnica, vocês têm que pensar no que vocês vão usar isso na hora de fazer uma petição, tá? Quando eu for dar matéria técnica para vocês, eu falo, ó, gente, isso aqui vai ser importante para tal coisa. Desculpa, cortei alguém, pode falar. Só para reforçar, que eu me dei um branco, a atividade vai estar na seção 4.1, é isso? Eu acho que está na pré-aula da sessão da unidade... Não, é a unidade 1, sessão 4, ao contrário, que você falou. Isso, Tá lá. Mas eu entendi. mandei no zap de vocês também aqui. Se vocês tiverem grupo... Eu mandei no zap do povo que pediu aqui para mim. Mandei para o Vitor. Não. Isso, tá lá. Primeiro semestre eu já enviei no grupo, tá? Tá. Segundo também. Ah, vocês são os amor. Então tá de boa, galera. Tá tudo de boa aqui. Então, acho que tá bom por hoje aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta quanto ao habeas corpus, quanto ao flagrante, pode fazer agora, galera. Pode fazer e se vocês verem a situação que a minha gata tá aqui dormindo com as pernas para cima, tá um barato aqui. Ô, Mícia, isso é o jeito de uma moça sentar? Professora. Oi. Eu não tenho uma pergunta sobre isso. Eu tenho sobre outra situação que não tem nada a ver com isso. Eu posso fazer? Ah, jovem, agora eu fiquei curiosa, né? Você quer saber se eu fiz chapinha? Não, mas não. É sobre outra situação aqui do... Hoje é amigo, é um colega aqui. Ele me perguntou, ele viu eu lendo meus livros aqui. Eu estava sentado ali fora, né? Tava lendo. Tava lendo livro lá fora? Sentava ali. Aqui é tranquilo. Oh, legal, ué. Aí eu